Põe Vinho de hoje vai levar vocês de volta a Portugal. Nós vamos ali até a região da Beira Interior, vamos a Belmonte, uma aldeia histórica de Portugal. Vocês viram no programa passado? Nós mostramos a geral o roteiro das aldeias históricas de Portugal na região da Beira Interior. São 12 aldeias medievais muito interessantes, com muitos atrativos históricos, culturais, gastronômicos, vinícolas, enfim, muita coisa bacana para se ver nessa região. Hoje nós vamos visitar uma aldeia, a aldeia de Belmonte, uma aldeia muito bacana onde fica um museu fantástico, o Museu dos Descobrimentos. Ali conta-se tudo sobre o descobrimento do Brasil, sobre a organização da Esquadra de Cabral, sobre a viagem, sobre a chegada aqui no Brasil. Então eu vou começar o Pão de Vinho hoje de maneira diferente. Nós vamos viajar já nesse primeiro bloco. Nós vamos até Belmonte, você vai conhecer o museu, a cidade, vai fazer essa viagem imaginária comigo e eu volto para preparar 2 pratos bem bacanas desse encontro do indo com o português e sugerir vinhos bem legais para harmonizar. Vamos até Belmonte, conversamos na volta. Vamos lá. Belmonte é uma vila histórica que fica na região da Beira Interior, centro de Portugal. O local integra o roteiro das 12 aldeias históricas de Portugal, um roteiro de história, cultura e gastronomia medieval. Da vila se avista a magnífica Serra da Estrela, a cadeia de montanhas com as maiores altitudes da área continental de Portugal. Na cidade ficam importantes museus. Um deles, o Museu Judaico, o primeiro no estilo do país. O outro é o Museu dos Descobrimentos. O Castelo de Belmonte é outro importante monumento na vila. Uma edificação em granito, de mais de 2.265 metros quadrados, com um traçado ovalado. A primeira função do castelo foi militar, e a imponente torre, que pode ser vista de longe, mostra esse papel. Mais tarde, o castelo serviu de residência para uma família cujo filho ficou bastante conhecido entre os brasileiros. No Castelo de Belmonte viveram os pais de Pedro Álvares Cabral. No ano de 1466, o rei Dom Afonso V autorizou os pais de Pedro Álvares Cabral, Dom Fernão e Dona Isabel, a viverem nesse castelo. Quando Pedro Álvares Cabral nasceu, 1 ou 2 anos depois, seus pais já viviam aqui. Portanto, acredita-se que Pedro Álvares Cabral tenha nascido nesse castelo. A maquete mostra como foi o castelo residência no passado. A janela em estilo manuelino, mandada a construir pela família Cabral, ainda está ali numa das paredes da edificação. O Museu dos Descobrimentos conta a história de Pedro Álvares Cabral e da epopeia do descobrimento do Brasil. O museu é interativo e mostra todos os passos para a viagem. A preparação da armada, que foi composta por 3 embarcações e um contingente de 1.200 a 1.500 homens, a partida, que fora prevista para 8 de março de 1500 e acabou acontecendo apenas no dia seguinte, dia 9, e a parada no dia 22 de março das naus na ilha de São Nicolau, no arquipélago de Cabo Verde, para abastecimento. A viagem era difícil, penosa para todos. O mar oferecia muitos perigos. A higiene a bordo de uma caravela era precária. O principal alimento era um biscoito seco que se levava em grande quantidade. Mel, frutos secos, bacalhau, grãos, legumes, embutidos e carnes defumadas também eram consumidos a bordo. Animais vivos eram abatidos para se ter carne fresca. Também se pescava. Cada marujo cozinhava o seu alimento. O trabalho era duro. A água podia contaminar. Cada marujo tinha direito a 1,5 litro de vinho por dia. Era mais seguro beber vinho. No dia 22 de abril de 1500, Cabral ancorou sua armada no litoral do futuro estado da Bahia. Estava oficialmente descoberto o Brasil. Depois de tanto tempo no mar, as âncoras mergulharam 34 metros até atingir a areia. O contato com os indígenas aconteceu no dia 23. O Museu dos Descobrimentos mostra isso. E fala um pouco mais, fala da formação do povo brasileiro, da música, do futebol, do carnaval. É Belmonte, a terra de Cabral, descobrindo o Brasil. Gente, que lugar bacana, que cidade bonita, que museu fantástico, interativo, muito bacana. E eu aqui no estúdio, então, vou preparar os pratos que eu imagino que poderiam ter surgido desse encontro. Pratos que eu, historicamente, fiz uma consulta do que teriam comido os portugueses na chegada e imaginei esse prato que é muito fácil de fazer, você pode fazer na sua casa aí no verão. Vamos para o intervalo? Na volta eu preparo para vocês essas 2 receitas bem bacanas. Vamos lá.